Salve amigos, um excelente dia para todos vocês e sejam bem-vindos ao meu canal Coelho Paradox. Eu sou o Coelho e aqui nesse canal eu vou trazer dos mais diversos assuntos, os mais variados assuntos que mexem tanto com o nosso ego como também nos fazem evoluir como seres humanos e como pessoas espirituais, vamos se dizer assim. Aqui nesse canal nós vamos falar sobre todos os ramos esotéricos, vamos trazer assuntos falando também sobre o ocultismo, nós vamos falar de universos paralelos, nós vamos falar sobre o universo, espiritualidade, dentre outras coisas mais incomuns e comuns que estão tomando popularidade hoje em dia, nós vamos falar aqui. Então eu vou dar início aqui a falar sobre espiritualidade, que é um assunto que, por mais que ele seja um assunto que deveria ser mais natural de se falar hoje em dia, por mais que já existam muitas pessoas falando sobre o assunto, ainda é um assunto que gera certas polêmicas por causa do grande racismo e preconceito que tem em volta desse assunto. Então vamos lá, vamos iniciar falando sobre espiritualidade. Eu quero falar explicar para vocês de maneira sobre o que é espiritualidade, o que são os espíritos, o que somos nós, e eu vou tentar resumir isso em um vídeo não tão longo e trazer essas explicações para a gente de maneira mais palpável, né? Então vamos lá, vamos começar falando sobre espiritualidade. Para a gente entender o conceito de espiritualidade, o que é espiritualidade, a gente tem que citar algumas coisas antes, porque também espiritualidade, o que é a espiritualidade, não se define também com somente uma resposta. Então temos que lembrar que é um assunto complexo, não por ser complexo, não por ser um assunto em si complexo, mas pela complexidade para conseguir explicar o que seria definitivamente a espiritualidade, porque são vários pontos de vista, várias visões, e a gente tem que aprender a compreender cada das visões junto com a nossa visão para a gente tirar uma conclusão sobre o que é a espiritualidade. Vamos lá. Para a gente começar entendendo sobre o que é a espiritualidade, a gente tem que entender que existe algo sutil e existe algo material. Esse algo sutil que eu quero dizer, não necessariamente que seja algo que não esteja mais em um corpo vivo, mas que vibre uma frequência mais elevada. Vibrando em uma frequência mais elevada, automaticamente você está se tornando mais sutil. Para a gente entender algumas coisinhas antes, a gente tem que pensar que antes de existir um algo material, antes de existir o plano material, já se existia um plano espiritual. Quando a gente pega para falar de espiritualidade hoje em dia, se torna uma coisa bem complicada para algumas pessoas de entenderem, por causa daquilo que eu já disse no início do preconceito e do racismo, porque as pessoas elas definem espiritualidade como sendo um algo ruim e como sendo somente uma coisa onde exista espíritos mortos ou demônios e dentre outras coisas que as pessoas fantasiam em meio do pensamento de espiritualidade. Voltando na parte de trás que eu falei, a gente tem que entender o que é material e o que é sutil. O sutil, ele sempre vem antes do material. Quando a gente para pensar em material, a gente tem que lembrar que o universo, ele é material. E o universo material surgiu possivelmente antes do universo espiritual. Vamos se dizer assim, de um universo onde não existia matéria, onde não existia seres biológicos, planos físicos, vamos se dizer assim. E a espiritualidade em si, ela se consiste em tudo. Porque se a gente for parar para analisar que antes de ter um algo material, seres biológicos ali, tiveram que ser inventados espíritos, para que esses espíritos habitem em todos esses corpos biológicos que existem. Tá? E eu estou falando isso de plantas, isso, a plantinha que você come, ela tem uma essência, ela também tem um espírito. Estou falando isso de todos os animais, incluindo nós, animais predadores, presas. A gente pega para falar dos cristais também. Os cristais, eles também têm um espírito. Hoje em dia a ciência já comprova que o cristal, ele é pura energia. E aí olha só para você ver como é que o assunto se conecta. Quando eu disse que precisávamos entender o denso e o sutil, é que a matéria, ela é energia densa. Então, o sutil, ele já existia antes, se materializou, se densificou para fazer o que temos hoje como corpos, como eu já disse, cristais, dentre outras coisas, né? Pensando em tudo que for material. Se a gente parar para analisar por esse contexto, a gente já consegue perceber que a espiritualidade já não é mais aquela coisa que temos dentro do nosso pensamento, que muitas pessoas têm dentro dos seus pensamentos, que é aquela questão onde, espírito, isso. A espiritualidade ela não se resume nesse ponto.
E isso é uma coisa muito positiva, porque o que eu estou tentando trazer para vocês aqui é mais uma clareza sobre o assunto do que querer ensinar e fazer descer goela abaixo algum tipo de pensamento ou algum tipo de ideologia que eu tenho sobre essa situação, né? Eu não sou uma pessoa religiosa hoje em dia e analiso muito os fatos das coisas baseado dentro dos estudos que já tive e dentro dos pontos de lógica, do senso crítico que a gente tem que ter dentro da gente de se auto-questionar e questionar a existência das coisas. Então, olha só para vocês verem. Vamos lá. Então, se a gente para pensar que a espiritualidade ela se abrange em tudo, a gente já pode quebrar aí um preconceito relacionado a que Deus, o conceito que as pessoas têm de Deus, não poderia ser também parte da espiritualidade. Vocês entendem? Eu não sou uma pessoa que acredita em Deus da maneira com que todas as outras pessoas, com que muitas pessoas acreditam. Eu tenho uma visão diferente de um Deus que existe. Mas se a gente for parar para analisar dentro dos próprios conceitos das religiões, o Deus ele é algo espiritual, porque ele não é material. Então, várias citações, em diversas citações, a gente vê a espiritualidade ela sendo citada de maneira muito, como que eu posso dizer, muito superficial, mas mesmo assim ela é citada. Então vem muito de um ponto onde as pessoas elas questionam muito pouco mesmo o que é a espiritualidade, porque a espiritualidade ela vem sendo citada em diversas escrituras, em diversos livros, vem sendo falada em diversas religiões. Muitas religiões que não acreditam na espiritualidade apontam a espiritualidade como sendo um erro. Mas então, se elas não acreditam, falam que a espiritualidade não existe, porque elas apontam a espiritualidade como sendo um erro. Então tá vendo que com poucas palavras a gente já conseguiu meio que quebrar um gatilho da nossa mente sobre o que é uma possível espiritualidade, sobre o que é um conceito de espiritualidade. A gente tem que lembrar que a espiritualidade também, ela não se resume em religião. Então muitas pessoas pensam em espiritualidade e, voltando lá no racismo, no preconceito, associam a espiritualidade em alguma religião de matriz africana, na Umbanda, no Candomblé ou até mesmo no kardecismo, né? E associam e já geram mais um preconceito em cima dessas questões quando se trata de espiritualidade. Mas a religião, ela utiliza da espiritualidade para obter ganhos e para fazer trabalho também. Os espíritos, eles utilizam da religião como meio de trabalho. Os espíritos, eles não são religiosos. Vamos dizer, muitos não, né? Porque existem sim espíritos religiosos que carregaram consigo essa crença enraizada e levaram para a espiritualidade também, se tornando religiosos lá. Mas não vem ao caso, né? Então, como a gente estava falando, até mesmo as religiões utilizam da espiritualidade. Isso a gente está falando de todas as religiões. Porque quando a gente cita o invisível, não tem como ele não ser espiritual. Então, quando alguém está recebendo uma mensagem de alguém para poder falar para alguém o que tem que ser dito, ele está recebendo uma mensagem de algo que é sutil. Esse sutil, ele é espiritual. Porque, como eu havia dito, a espiritualidade ela não se resume somente em espíritos desencarnados, vamos dizer assim. Então, não são somente espíritos desencarnados que compõem a espiritualidade. A espiritualidade ela se abrange em tudo, como já havíamos dizendo. E quando a gente para pensar nessa situação de que a espiritualidade ela se abrange em tudo, a gente tem que pensar também que sim, a espiritualidade ela é composta também por espíritos de pessoas e outros seres, que também não vem aqui ao caso, que senão vai fugir um pouco do assunto, e outros seres também desencarnados. Hoje em dia a gente tem noção de que tudo e qualquer tipo de ser ou vida biológica existe um espírito por trás daquele ser que o anima. Então, quando a gente pensa dessa maneira, além da gente quebrar também mais uma situação dentro da gente de preconceito e de falta de entendimento, a gente consegue compreender que, se existe por trás de qualquer ser um espírito que anima, então por trás de vamos dizer assim, um vegetal, por trás de uma árvore, por trás de uma grama, por trás de um besouro, por trás de uma minhoca, por trás de qualquer tipo de vida biológica, existe um espírito que lhe anima. Então, olha só para vocês verem como fica muito mais claro a gente pensar na espiritualidade como um todo, do que não só como uma questão ali de espíritos mortos e a gente tem que questionar para a gente conseguir entender. É uma necessidade com que a gente questione, né? Então vamos lá para o próximo passo. O próximo passo é o seguinte: a espiritualidade ela é livre. A espiritualidade, ela não, como eu havia dito, ela não tem religião.
a espiritualidade, ela é um cristal, ela é uma planta que você tem dentro de casa, ela é um bichinho que você tem dentro de casa, ela é o seu dia a dia, ela é os seus passos. A espiritualidade, ela é o seu pensamento, mesmo você não acreditando e não querendo que ela seja, ela vai ser, porque a espiritualidade, ela vai existir independente de qualquer ser vivo acreditar ou não na existência da espiritualidade. E os espíritos vão continuar existindo, independente também de você acreditar ou não em espíritos. Então isso é uma coisa que a gente tem que colocar em pauta, porque a espiritualidade, ela existe e é um ponto. Óbvio que eu não estou querendo impor sobre vocês o meu pensamento, mas a gente tem que entender que você acreditando ou não na espiritualidade, ela vai continuar existindo. E existem algumas maneiras da gente se aproximar da espiritualidade, e eu vou estar citando algumas dessas maneiras aqui. Uma dessas primeiras maneiras que eu recomendo da gente estar se aproximando da espiritualidade, entendendo melhor a espiritualidade e ver que ela não é esse preconceito que passam e ver que ela não é esse racismo que impõe, é a gente cuidando do nosso próprio corpo, cuidando da nossa própria mente. Não existe maneira melhor de se conectar, de entender e de cuidar da espiritualidade quando você direciona isso para você mesmo. Então a gente tem que pensar que se nós somos energia sutil, materializada, de maneira mais densa para com que se gere corpos, com que se gere alimentos, com que se gere solo, dentre outras coisas, então a gente tem que entender que nós somos seres espirituais que estamos experienciando uma vivência num corpo biológico. Nós não somos seres biológicos que estamos vivendo uma experiência como espíritos. Nós somos espíritos que estamos vivendo em uma experiência num corpo biológico. Pense em espírito como consciência, não como um ser, que isso vai ajudar também a desmistificar esse pensamento que a gente tem de espíritos. Às vezes a gente fala espírito e as pessoas elas têm uma visão negativa sobre essa situação. Então vamos pensar assim, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, uma experiência biológica, como existem seres espirituais tendo uma experiência como cães, como as plantas e etc. Então se a gente cuida do nosso corpo, se a gente se preocupa em ter uma alimentação melhor, em fazer exercícios físicos, em talvez fazer meditações, tomar banhos, né? Você entender os seus pensamentos, buscar entender os seus pensamentos, o seu corpo, e não ser o seu primeiro impulso. Porque quando a gente fala de corpo, a gente tem que lembrar que muitos de nós não conhecemos o nosso corpo. Muitos de nós não sabemos nem quantos órgãos a gente tem, quantos desses órgãos a gente tem, quais são os mais importantes que a gente tem. O que esses órgãos necessitam para se manter bem, para se manter saudáveis, para fazer com que o corpo, que é uma tecnologia altamente avançada, biológica, com vários órgãos, vários mecanismos individuais dentro de si, façam com que eles trabalhem em harmonia para fazer com que eu, Juan, estou aqui dialogando, conversando com vocês, gesticulando, estou com saúde para estar aqui sentado já há 13 minutos e não estou com dor. Então a gente tem que pensar nisso, tá? Cuidar do corpo é você cuidar da sua espiritualidade, porque a espiritualidade ela se abrange em tudo. Então uma das maneiras de você começar a conhecer a espiritualidade é fazendo isso. Você fazendo isso, você consegue perceber os seus pensamentos, você consegue perceber a sua respiração. Vocês já pararam para respirar? Para parar em um momento e respirar profundamente? Vocês já perceberam isso? Vocês já pararam para fazer? Se você não fez isso ainda, faça. Sinta como o seu pulmão enche de ar. Sinta o seu pulmão enchendo de ar dentro de você. Veja que coisa incrível. Veja que nesse pequeno momento em que você parou para fazer uma respiração que não seja picotada, você conseguiu até mesmo ter um sossego, nem que seja por milésimos de segundo, mentalmente, sem precisar estar sob efeito de nenhum tipo de remédio ou nenhum tipo de situação que lhe mantenha vidrado em algo. Então você consegue perceber como é muito mais profundo? A meditação é uma maneira incrível também de se conectar, de se autoconhecer e de conhecer a espiritualidade. Então eu estou falando o primeiro ponto, que é o corpo, porque eu acho que o corpo ele é muito mais importante do que está fora. É muito mais importante a gente conhecer o que está dentro de nós
do que o que está fora de nós. Quando a gente começa a compreender o que está dentro, a gente começa a ter uma clareza muito maior sobre o que está fora. Então, vamos parar para pensar aqui que se você começa a fazer a sua meditação, você vai perceber que muitos dos seus pensamentos não são você. Você fazendo isso, gente, é um conjunto de coisas, tá? Eu não estou falando que você somente meditar ou somente ter uma alimentação legal, isso é cuidar da espiritualidade, mas é um conjunto de coisas que faz bem para o corpo e para a mente, que faz você ter uma clareza maior. Mas um pouquinho dessas coisas que você faz, você já vai adquirindo também clareza. Então vamos aqui. E você percebe que você não é os seus pensamentos quando você para respirar e para meditar, você percebe que você não é o seu primeiro impulso. E aí você já está cuidando da espiritualidade. Você está se conectando à espiritualidade. Porque se você se torna uma pessoa mais equilibrada, não estou falando que é fácil ser equilibrado. Mas é uma necessidade, é uma maturidade que temos que ter de entender que é necessário ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa que não seja o seu primeiro impulso. Porque o primeiro impulso, ele nunca é um impulso que vai trazer realmente... vamos dizer assim, ele nunca é um impulso racional. Ele nunca é um impulso lógico. É o primeiro impulso sempre levado pela emoção, pelo ego. Então vamos pensar aqui, olha só para você ver. Você fazendo as suas meditações e tudo mais, vamos passar os passos, olha os processos. Tudo que eu já falei, você começa a cuidar do planeta. Cuidar do planeta é cuidar da espiritualidade. Porque quando você cuida do planeta, você está cuidando de si mesmo. Porque o seu corpo, ele é feito dos mesmos componentes que tem no planeta, dos mesmos minerais. O nosso corpo é a base de carbono. O carbono está no ar, ele está nas plantas, ele está no chão. Dentre outros minerais, o nosso corpo ele é composto de 70% de água. Água aquela que quando muitos vão num rio, sujam. Quando muitos vão numa cachoeira, sujam. Que muitas pessoas não respeitam. Mas no seu corpo ele tem 70% de água. Então nós somos feitos dos componentes químicos que existem no planeta. Então, cuidando do planeta, além da gente estar cuidando da gente, a gente também está cuidando da espiritualidade. Olha só para vocês verem que legal. Então, quando você respeita, entende que uma planta não é só porque ela está parada ali que ela não vale nada. Não, gente, totalmente errado, porque as plantas elas produzem parte do oxigênio que a gente respira, parte do oxigênio que nos mantém livres, que nos mantém vivos. Então as plantas elas nos auxiliam sim, não só que as plantas elas purificam também a poluição que nós mesmos jogamos no oxigênio, no ar que nós mesmos respiramos, a gente envenena e as plantas prestam esse lindo favor pra gente, que é de purificar, que é de limpar o ar que a gente respira. Então isso também é um dos passos para a gente conseguir cuidar da nossa espiritualidade. Gente, cuidando do planeta, você vai começar a ter uma visão diferente sobre o que é a vida. Porque a vida não se resume somente no que a gente é. A vida também, como a espiritualidade, ela abrange muito mais do que a gente imagina. Então a gente parando para entender que tudo isso é espiritualidade, você vai começar a lidar melhor com outras pessoas. Porque você vai perceber que aquela pessoa que está próxima de você, ela é feita da mesma coisa que você. Ela é feita dos mesmos minerais, dos mesmos componentes, ela tem o mesmo genoma, nós somos todos da mesma espécie. Nós somos uma espécie subdesenvolvida e evoluída assim, em alguns aspectos, vamos te dizer assim, que muitos de nós tentamos viver em harmonias com outras espécies. Então isso é a espiritualidade. É o respeito. Isso é uma das partes da espiritualidade também. É o respeito. Você conviver bem com o seu próximo, conviver bem com os outros tipos de vida que existem no planeta, sem menosprezá-las por ela não conseguir fazer às vezes o que você faz. Mas de longe nós somos o animal mais adaptado do planeta. E é por isso que a gente destrói e faz tudo o que a gente faz com o planeta, porque de longe nós somos o animal mais adaptado do planeta. Então assim, esse é um ponto muito importante. A segunda parte, gente, que a primeira parte ficou enorme, né? E mesmo assim eu ainda não falei tudo, tive que resumir aqui para poder estar fazendo esse vídeo. E a outra parte da espiritualidade é que, quando você começa a entender que o material tem a parte sutil do material, que o material é a energia densa da energia sutil, quando você olha para você e entende que, opa, peraí, eu não sou o corpo. Eu estou habitando, eu estou, como é que eu posso dizer, conectado a um corpo, tendo experiências, porque esse corpo ele é feito de sensações, o que nos move são as sensações, o toque, o cheiro,
a audição, a visão, o paladar. É isso que nos move, é isso o que é, vamos se dizer assim. Quando você começa a compreender que você não é o corpo, você começa a compreender de maneira mais livre em que todo mundo não é o corpo. Se todo mundo não é o corpo, então a gente para pensar que se eu não sou o corpo, o meu cachorro não é o corpo, o meu coelho não é o corpo, a planta não é o corpo, então olha só para vocês verem como a espiritualidade se tornou já algo muito mais, como é que eu posso se dizer, amigável, abraçável, né? Quando a gente para pensar que se eu não sou o corpo, eu sou um espírito. Então, quando a gente para pensar assim, que a minha mãe não é o corpo, minha irmã não é o corpo, meu cachorro não é o corpo, todos nós somos espíritos, tendo uma experiência em um corpo biológico, a gente vai para outra parte da espiritualidade, que é entender que os espíritos, muitos deles, são pessoas que já se foram, são pessoas que já desencarnaram. O mundo ele é habitado por seres não humanoides e homo sapiens, fora os outros homos que existiram, há muito tempo. Então pense a quantidade de pessoas que já desencarnou. Pense na quantidade de pessoas que já passou dessa. Então pense na quantidade de pessoas que já voltaram para ter outras experiências e quantas ainda não voltaram. Eu não estou falando aqui que não existam espíritos negativos, espíritos ruins, porque existe as duas polaridades em tudo na vida. A vida, o universo, ele é composto dessas duas polaridades. Então eu não estou falando aqui em momento algum que não exista espíritos ruins, espíritos negativos, porque até então, se nós desencarnamos e nos tornamos espíritos, a negatividade veio porque nós fomos para lá. Se nós somos os seres que mais destroem, consomem, que mais detonam, que mais fazem as coisas mais perversas que existem, a gente tem que entender que a gente vai levar isso para lá. Como eu havia dito atrás, existem religiosos também dentro da espiritualidade, fazendo lá as suas mesmas coisas que estavam fazendo aqui, porque a gente tem a capacidade de carregar tudo o que a gente tem de positivo e negativo para lá, quando a gente passa dessa vida. Então, olha só para vocês verem. Então, às vezes, quando a gente fala nisso, muitas vezes as pessoas elas colocam espíritos como demônios. Como, é demônio, é não sei o que, é diabo. Mas vamos parar para pensar. Se o espírito, ele é uma pessoa que já se foi, então quer dizer que uma pessoa que esteja aqui também seja um demônio, também seja um diabo. Então a gente tem que começar a entender isso, galera. A entender que a espiritualidade ela é muito mais do que as outras pessoas dizem. A gente tem que ter curiosidade de querer aprender, de querer evoluir, de querer progredir, de querer sair dessa estaca zero, onde a gente é cheio de certezas, mas nenhuma dessas certezas se revelam verdadeiras para nós. A gente tem que começar a entender isso, a entender que a espiritualidade, ela é tudo, ela não se resume em somente um ponto. A nossa família espiritual, os meus ancestrais que já se foram, os ancestrais da minha esposa, os seus ancestrais, os ancestrais de todos que já se foram, são os que muitos demonizam, chamando de capeta, chamando de diabo, de demônio, de não sei o que, falando barbaridades dos nossos ancestrais, que são aqueles que fazem por nós, aqueles que estão aqui, dando a cara a tapa como nenhum outro ser dá a cara a tapa pra gente. Falar, eu existo, pode tirar suas próprias conclusões. Eu não existo somente de maneira particular dentro da mente de algumas pessoas. A espiritualidade é aquela que dá a cara a tapa e sempre deu a cara a tapa, mas sempre foi ofuscada de todas as maneiras possíveis para com que as pessoas tenham medo da espiritualidade, com que as pessoas elas não se conectem. Porque se você se conecta com você mesmo, com o planeta, com a espiritualidade, você não é refém de um sistema que quer te dominar, que quer fazer você seguir o caminho dos ratos, seguir o efeito rebanho. Você não é refém de qualquer coisinha sem intelecto algum que alguém diz pra você. Qualquer coisinha que qualquer pessoa que tenha um pouquinho a mais de conhecimento use aquilo pro mal, consegue te dominar. Se você se conecta à espiritualidade, você percebe que a vida ela é muito mais do que só viver, ela é muito mais disso que a gente conhece. Então, assim, o vídeo é sobre isso, né? Consegui chegar até aqui onde cheguei, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês gostem, compartilhe com as pessoas que vocês acham que vão ter relevância na vida delas também. Curte o vídeo que vocês vão estar me ajudando bastante. Esse é o meu primeiro vídeo aqui, demorei muito para fazer, estou muito satisfeito com isso que eu estou fazendo e espero que vocês gostem, espero ter deixado aí uma pedrinha na cabeça de vocês aí para vocês cutucarem para tentar tirar.
lembre-se que você não precisa acreditar no que eu estou falando. Vá buscar as suas próprias respostas, vá buscar as suas próprias conclusões, mas não tenha certeza de nada, porque nós sabemos muito pouco sobre o que existe. Então vá sempre com a mente aberta para você explorar, para você aprender e para você ter espaço para poder entrar mais informações, porque se você tem certeza, você se limita às suas certezas e não se torna a grandeza da espiritualidade que tudo é. Então curte esse vídeo, comenta, compartilha e o mais importante de tudo, me segue que vocês vão estar me ajudando bastante. É isso, galera. Muito obrigado e valeu. Um abraço para todos.